Bom dia, boa tarde ou boa noite, você meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo, você que já acompanha, ou então você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu desejo, eu profetizo para a tua vida, para a tua família, shalom, paz, saúde e prosperidade. Olha, eu sou o Thiago Rui, estou aqui mais uma vez com vocês nesse quadro aqui do nosso canal, das nossas redes sociais, que é o quadro Palavra de Sabedoria. Aqui eu não falo sobre religião, sobre dogmas religiosos, eu não falo sobre usos, costumes, coisas do tipo, não. Eu falo sobre o reino de Deus. Eu falo sobre a sabedoria divina. É a aplicação da Bíblia, da Palavra de Deus, da sabedoria do Senhor eterno para as nossas vidas. É a Palavra de Deus aplicada na nossa vida diária, aplicada no nosso dia a dia. Se a gente receber essa palavra, essa sabedoria e aplicar, colocá-la em prática, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nossa vida será mudada, transformada, inspirada, abençoada. A nossa família também será abençoada. Todos aqueles à nossa volta, todos aqueles que nos cercam também serão empoderados e abençoados. O Todo-Poderoso, o Criador, o Deus de todas as coisas, vai fazer maravilha se a gente tomar posse, se a gente colocar em prática na nossa vida e abençoar outros também, ok? Então, sou o Thiago Rui, minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, na bio, em algum lugar aqui na tela eu vou colocar, tá bom? No YouTube, meu canal é Thiago Rui, meu próprio nome. No Kawaii é Thiago Rui também, tá? No Instagram é @Thiago Rui 1. E no TikTok é @Thiago Rui 777. Tá aqui em algum lugar, então ó, aproveita, curta, se você não segue, siga. Ativa lá as notificações, clica lá no sininho, tá? Pra quando eu subir um vídeo novo, você tá acompanhando e recebendo essa palavra de sabedoria que muda a história das vidas das pessoas, daqueles que querem, né? Fez isso no passado, continua a fazer isso nos dias de hoje para aqueles que tomam posse. Então, para que o algoritmo saiba que essa mensagem é relevante e tenha ajudado e abençoado, muitas pessoas têm mandado mensagem dizendo que têm sido edificadas e abençoadas. Então nos ajude para que essa mensagem chegue ao mais longe. Chegue a muitas pessoas e as vidas sejam transformadas pela sabedoria milenar, divina, pela prática da Palavra de Deus, o reino de Deus que está aqui em nós e conosco nos dias de hoje. Então curta, siga, compartilha, tá? E vamos agora, em nome de Jesus, ative as notificações, isso aí, e vamos agora falar do que interessa, que é a santa e gloriosa Palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. E hoje o Espírito Santo, ele me fez gravar essa mensagem, trazer para vocês, ó. Eu até, para fazer uma analogia, peguei o controle da minha televisão, da nossa televisão, né? Justamente para mostrar para vocês o tema dessa mensagem. Qual é o tema dessa mensagem? Entregue o controle. É isso mesmo, ó, o controle da minha televisão, para fazer uma analogia. E você já pode anotar o tema dessa mensagem. Vou colocar aqui na tela em algum lugar. Uma coisa que eu sempre falo, vocês, meus amigos, meus seguidores, já sabem, quem está aqui pela primeira vez, de novo, seja muito bem-vindo. E aproveita e faça essa prática, ó. Pega um papel e uma caneta. Não é que você não possa anotar os pontos desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui, né? Eu trago muitas chaves de sabedoria. Então, ó, não é que você não possa digitar no seu tablet, no seu computador, no seu celular, não é isso. Mas a ciência, a neurociência explica, isso é comprovado. Quando a gente pega um papel e uma caneta e anota, o gesto de anotar, e à medida que a gente for anotando, a gente vai percebendo e vai lendo, aquilo é guardado dentro de nós, a gente nunca mais esquece. E fora que a gente tem aquele papel, aquela folha com aqueles ensinamentos que no futuro a gente pode voltar lá e acessar de novo e ser edificado pela palavra. Se não tiver como, digita em algum dispositivo eletrônico que você tem aí. Se não, você anota, né? Faça esse exercício e vai ver como faz uma grande diferença. Eu costumo falar que pequenas chaves abrem grandes portas de grandes tesouros. E lá dentro tem, pequenas chaves abrem grandes portas de grandes cofres. Para você abrir uma porta grande de um grande cofre, você basta ter uma pequena chave. Lá dentro tem grandes tesouros. E esses tesouros estão aqui, ó, disponíveis para nós, na sabedoria divina, na Palavra de Deus. Eu quero trazer alguns para nós no dia de hoje. Seja o momento que você estiver me assistindo, tá? Você pega isso, coloca em prática que vai fazer uma grande diferença, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tá bom? Quem me conhece já sabe, eu sempre peço, pega um papel e uma caneta e anota. Então eu faço isso agora. De novo, ó, o tema da mensagem: entregue o controle. Anota aí. Enquanto isso, você vai beber uma aguinha. Enquanto isso, você vai anotando. Tema da mensagem de hoje: entregue o controle. Título bem interessante, bem sugestivo, né? Gente, pessoal, a gente crê que a gente é salvo. Nós não cremos que somos salvos? Se você, meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo pela primeira e segunda vez, ainda não teve um encontro pessoal e real com Jesus Cristo, hoje é o dia. Então, presta atenção no que eu estou falando, para tudo que a Palavra de Deus está chegando até você. O reino de Deus está chegando a você. Me escuta nesses próximos minutos. Nós cremos que fomos salvos, galera. Nós que temos Jesus dentro de nós que tomamos posse da salvação, a salvação chegou até nós, Cristo nos chamou, nós correspondemos a esse chamado, a nossa vida foi mudada, foi salva, nós nascemos de novo. Então, nós cremos que fomos salvos, é verdade? Aqui na Terra, aqui nessa Terra,
muitas vezes, a gente não permite que o Espírito Santo de Deus, assuma o controle da nossa vida. A gente, como é falado no meio cristão, a gente aceitou Jesus, né? A gente recebeu a salvação, mas muitas pessoas, muitos servos de Deus param por aí. A gente tem que entender, eu sempre falo isso, vira e mexe eu falo, vocês podem maratonar os vídeos aqui do canal, do YouTube, ou alguma rede social aí minha que eu posto, seja YouTube, Kawaii, Instagram, TikTok, enfim. De alguma forma esse vídeo chegou até você. Se você estiver vendo aí a playlist, você aproveita e depois com calma assiste os outros. Eu já falei em outro vídeo que nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Isso é comprovado pela palavra de Deus, né? Em Gênesis, lá no primeiro livro da palavra do Senhor, diz que Deus, ele fez, né, o homem, Adão, o primeiro ser humano, né, do barro, do pó da terra, fez lá um boneco de argila, digamos assim. Aí ele, soprou o fôlego de vida, o espírito, nele. A partir daí ele passou a ser alma vivente. Então, corpo, espírito e alma. Corpo, alma e espírito. Todos nós, cada um de nós, somos um ser tricotômico. Somos compostos por 3 partes, espírito, alma e corpo, né? Quando a gente aceita Jesus, muitas vezes, né, graças a Deus, eu acredito que não seja com você, meu amigo, mas se for, toma posse e muda a sua vida. A palavra de Deus fala que nós temos que renovar nossa mente na palavra, a palavra do Senhor. Muitas pessoas, muitos servos de Cristo, eles apenas aceitam a Jesus e param por aí na caminhada. A vida cristã não é um tiro de 100 metros, né? Se a gente for fazer uma analogia com as Olimpíadas, né? É uma maratona. E não é só uma maratona de 42 metros, é muito mais do que isso. É uma maratona, é uma jornada, é uma caminhada que é diária, que é constante e não pode ser parado lá no início. Jesus, né? O nosso Senhor Jesus, se a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida, olha só. Pessoal, meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo. Você declara que Jesus é o Senhor da tua vida. Não é sério isso? Diga pra mim. Com certeza ou com certeza? Sim ou sim? Fala aí. Você fala que é de Jesus, não é? Jesus não é teu Senhor e Salvador? Olha só o que você diz. Você que já declarou a fé em Cristo. Você diz que Jesus é teu Salvador, teu Redentor, mas também é teu Senhor. Senhor é aquele que manda, que comanda, que coordena. Jesus, ele não quer ser um mero palpiteiro na tua vida. Anota aí. Pega aí, vai anotando, eu sempre falo, pra você nunca esquecer, nunca mais esquecer, você depois voltar. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem através da palavra de Deus, da exposição, da pregação, do ensino, da mensagem de Cristo, da palavra do Senhor. Então é importante, depois que você assistir esse vídeo, de repente, no dia seguinte, amanhã e depois, assista outras vezes. As tuas anotações, leia de novo, leia 2, 3, 5, 10 vezes se preciso for, para que essas verdades entrem em você e a sua vida seja transformada. Para sempre. Você faz uma grande diferença nesta geração, no contexto em que você vive, na sua família, entre seus entes queridos. As outras vidas que são tão importantes, tão preciosas para você, serem mudadas e transformadas. Jesus, ele não quer ser um mero palpiteiro na tua vida. Escreve aí. Jesus não quer ser um mero palpiteiro na minha vida. Anota aí. De novo, Jesus não quer ser um mero palpiteiro na minha vida. Escreve isso. E guarda isso. Pratica isso. Ele não quer só dar palpites. Jesus, ele quer, mais uma vez, um exemplo, controle da minha televisão. Jesus, ele quer ter o controle da tua vida. Ele quer te guiar, ele quer te direcionar. Para isso você precisa entregar o controle. Entrega o controle de uma vez por todas, em nome de Jesus. Faça isso nesse dia. Vamos ler, pessoal, o que está escrito em Romanos capítulo 8. Se você tem um exemplar da Bíblia física, abra aí. Romanos, carta do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos cristãos, servos do Senhor, que se encontravam em Roma. E é para nós hoje, é para nós nos dias de hoje. Romanos, carta aos Romanos. Se você não tem um exemplar físico da Bíblia, tiver como, você está me assistindo em alguma plataforma. Se tiver como você, na mesma plataforma, seja celular, tablet, computador, não sei, ou na Smart TV, se tiver como você pegar uma outra plataforma ou aí tentar parear e botar o aplicativo da Bíblia, ou jogar aí no Google, né, Bíblia Sagrada, você já joga aí, Romanos 8. E acompanha essa leitura. Vamos ler a partir do verso 5. Galera, Romanos 8, a partir do 5. Quando você abre, eu vou ler mais uma vez aqui para hidratar. Cuidando do espírito, da alma e do corpo também. Então, água é importante. É o melhor líquido. Romanos 8, 5 diz assim, pessoal. Olha só. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito,
Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, que se inclinem para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Lembrando que carne não é simplesmente o nosso corpo físico. Lembra? Eu falei em outros vídeos, é só você achar aí, maratona, acompanha, assiste, que com certeza sua vida vai ser edificada e abençoada. Tem ensinos muito importantes e preciosos da palavra de Deus. A carne, ela não é simplesmente isso aqui físico que a gente toca. A carne é a junção da nossa alma com o nosso corpo. A alma já gravei em outro vídeo, a alma é composta por 3 partes. Se nós somos compostos por 3 partes, espírito, corpo e alma, a alma é subdividida, a alma é composta por 3 partes. Mente, vontade e emoções. Do grego, né, psique, né, de onde vem a palavra psico alguma coisa, psicologia, por exemplo, que é o estudo da psique, da mente, da alma humana. Psique, alma. A alma é composta por mente, vontade e emoções, os sentimentos, né? Então aquilo que está dentro da gente é manifesto através dos nossos sentidos, no corpo. Isso é a carne. Jesus falou que o que contamina o ser humano não é o que entra nele. Isso é um estudo, uma palavra, uma mensagem para outro dia, em outra ocasião. Mas só parafraseando, Jesus falou que o que contamina o ser humano não é o que entra, mas o que sai. O que está dentro e é externalizado, isso é o que contamina o ser humano. Então a carne não é simplesmente o corpo, é a junção da alma, das vontades, dos desejos, das emoções, dos sentimentos com o corpo, que se manifesta no exterior, ok? Então, ó, a inclinação da carne é para a morte e a do espírito é para a vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, versículo 7. De novo, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Amém, glória a Deus. Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, aqui o nosso Espírito humano, com E minúsculo, vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, né? De novo, verso 11, o último verso aqui que eu vou ler. E se o Espírito, com maiúsculo, o Espírito Santo, né? Daquele, né? Que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se o Espírito Santo habita em vocês, né? Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os corpos mortais pelo seu Espírito Santo, que em vocês habita. Amém? Glória a Deus. Então, de novo, Romanos, anota aí a passagem, depois você lê de novo com calma, Romanos capítulo 8, do 5 ao 11. Ok, pessoal? Eu falei aqui a importância da gente entregar o controle, né? Controle da nossa vida, não esse controle aqui da televisão, de um dispositivo eletrônico, a gente entregar o comando, o controle da nossa vida a Jesus. Esse texto de Romanos, ele fala dessa importância. Isso é extremamente importante para a nossa vida, primeiramente espiritual. Lembrando que tudo que acontece aqui no campo físico, ele aconteceu no emocional, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa alma. E antes disso, na vida espiritual, no reino espiritual. Quem comanda é o Espírito. O Espírito Santo através do nosso Espírito. É ele que deve comandar. Ele que deveria comandar. Então, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala da importância que nós devemos dar a esta temática, que é não viver de acordo com as obras, os desejos da carne, da vontade humana, mas vivemos de acordo com os desejos do Espírito Santo, que se manifesta, se revela no nosso espírito. Se nós temos o Espírito de Cristo, nós temos que viver desta forma. Mas para vivermos desta forma, nós temos que entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Anota aí. Escreve aí no papel. Frisa bem. Sublinha. Escreve em caixa alta aí na tua folha. Se você estiver digitando, digita. Mas escreve aí. Eu tenho que entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. De novo, escreve. Aliás, e se possível, comenta aqui embaixo. Eu tenho que entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Amém, pessoal? Quero fazer uma analogia, rapidamente, para não tomar muito tempo, pessoal. Meus amigos, você que está aqui me assistindo pela primeira vez, se não segue, siga, clica aí em seguir, tá bom? É em inscrever-se, dependendo da rede social, tá? Curta esse vídeo, nos dê essa força, dê sim, para que o algoritmo saiba que é um vídeo que tem abençoado e edificado muitas vidas, inspirado, motivado e abençoado vidas e famílias. As pessoas têm dado esse retorno, o quão abençoado tem sido por Deus através desse ministério, dessa palavra de sabedoria que a gente posta aqui, tá bom? Para que a mensagem chegue a mais pessoas. Vamos lá, continuando. Tem 5 teclas, pessoal. Isso aqui é interessante, essa analogia é boa, pessoal. E anota aí, depois assiste de novo esse vídeo com calma. Tem 5 teclas que tem no controle de uma televisão, por exemplo,
que eu quero fazer uma analogia com a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, aquilo que devemos fazer com Deus em relação a Deus, para que a nossa vida de fato seja mudada e transformada. E abençoada, é claro. E assim a gente possa viver o propósito pelo qual Deus nos destinou a viver. Ok? E essas são as chaves de sabedoria de hoje, ok, pessoal? Lembra? Eu sempre falo. Pequenas chaves abrem grandes portas de grandes cofres. Lá dentro tem grandes tesouros. A gente precisa tomar posse, né? Desses tesouros que vão, assim, transformar a história da nossa vida. E você vai ver a diferença que vai fazer. Então, ó, ponto número 1, ou chave número 1. E, fazendo analogia com o tema dessa mensagem, que é entregue o controle. Tecla número 1. Isso aí. Tecla número 1. Anota aí. Tecla avançar. Gostou? É isso aí, vocês vão entender agora. É a primeira chave de sabedoria de hoje. Tecla número 1, 2 pontos, tecla avançar. Na vida, pessoal, tem uma tecla que nos induz a querer avançar, galera. Avançar, avançar, avançar. É importante avançar, não estou dizendo que não seja. Mas a gente precisa, nós precisamos viver a beleza, a graça, a alegria do presente. O dia de ontem passou, galera. O dia de amanhã ainda não chegou. Nós não temos... não tem como a gente viver no passado. Já passou. O amanhã ainda não chegou. Só que a gente quer, muitas vezes, se antecipar as coisas. Isso tem a ver com a ansiedade. Eu quero ler aqui 2 textos bem interessantes, pessoal, que tem a ver com a questão da ansiedade, nós não vivermos ansiosos, não vivermos comandados, controlados pela ansiedade. Então temos que entregar o controle da nossa vida a Deus, temos que apertar essa tecla. Avançar para aquilo que Deus tem, mas entendendo que não podemos viver ansiosos com o dia de amanhã. 2 textos, rapidamente, ó. Eclesiastes, livro do pregador, livro atribuído a Salomão. Lá no Antigo Testamento, se você não sabe onde é que fica, ó, na Bíblia física de papel, é só você abrir lá no início, o índice, né? Aí você vai ver lá a relação dos livros, Antigo Testamento e Novo Testamento. Você vai lá, no Antigo Testamento, Eclesiastes. Vamos abrir. Eu gosto de abrir, de ler, isso é muito importante, né? A gente pode até saber de qual versículo, mas é importante a gente ler, aquilo entrar pelos nossos olhos, né? A Bíblia fala que os olhos são as janelas da alma, para que o nosso espírito seja modificado, renovado pela palavra de Deus. Então, ó, Eclesiastes capítulo 11, pessoal. Verso de número 10. Eclesiastes 11, verso 10 diz assim, ó. Dependendo da versão, tem versões que é assim, ó. Afasta, pois, a ira do teu coração. Tem outras versões que é o que a gente está falando hoje, galera. Afasta, pois, a ansiedade do coração. E remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Normalmente, as faixas etárias de pessoas que são mais ansiosas são os adolescentes e os jovens. Mas a gente tem visto muitos adultos, muitos senhores de mais idade, senhoras de mais idade, até criança, gente, tendo que ir parar no hospital, no pronto-socorro, no UPA, enfim, por crise de ansiedade. Misericórdia, em nome de Jesus, tá? Repreendido em nome de Jesus. Mas por quê? Porque a gente é exposto a uma carga de informação, seja televisão, seja redes sociais, enfim, dia a dia, que isso acaba trazendo angústia, pesar e ansiedade pro coração. Não pode ser assim. Olha o que diz a palavra de Deus, pessoal. Lembra que é um estudo sistemático da palavra. É a sabedoria milenar. Fez a diferença nas eras passadas, desde os primórdios, e vem fazendo ao longo da história. E continua fazendo diferença na vida daqueles que querem, daqueles que buscam e tomam posse, e aplicam nessas vidas, nos dias de hoje. Então eu quero que faça diferença na tua vida. Assim como eu quero pra mim, o que eu quero pra mim, eu quero pra você, meu querido amigo que está aqui me acompanhando, seja primeira, segunda, terceira vez, enfim. A gente precisa aplicar isso nas nossas vidas, pessoal. Olha, é um texto muito conhecido, extremamente conhecido, até por quem não tem esse costume de ler a palavra, quem não tem participação em ambiente de igreja, quem não se diz cristão, enfim, de alguma forma conhece, já leu, já ouviu. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Evangelho, de Mateus. Evangelho de Jesus, é claro. Segundo escreveu Mateus. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou bebendo mais uma aguinha, tá, galera? Vai hidratar, que é importante. Super clássico esse texto, super conhecido, mas vamos ler. Mateus, capítulo 6, verso 25. Do 25 até o último verso, que é o 34. Vamos ler todos eles, rapidamente, vamos lá. Olha o que Jesus falou para os discípulos e ele fala para nós hoje. Por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos
quanto à vossa vida, quanto à vida de vocês, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário, do que a roupa, do que as vestes? Enfim, dependendo da versão. Vocês são ansiosos porque vocês vão comer, beber e se vestir. A vida não é mais do que a comida e a bebida? O corpo não vale mais do que as roupas? Olhem para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, ou melhor, né, mais fácil de entender. As aves do céu nem plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E o Pai Celestial, o vosso Pai Celestial, as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Os animais, os bichinhos são importantes, mas nós valemos mais do que eles, como a palavra de Deus fala. Jesus acabou de falar aqui. E qual de vocês poderá, com todos os cuidados, acrescentar um couro da sua estatura, né? 1 centímetro da sua estatura, um exemplo? E quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Dependendo da versão, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam inquietos? Por que vocês andam preocupados? Ou por que vocês andam cuidadosos? São várias as versões bíblicas e pode ser essas palavras diferentes que você está lendo. Mas vamos falar ansiosos, né? Para sintetizar. Né? Seja que for, ansiosos. Quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Olhem para os lírios do campo, né? Para as flores, né? Como elas crescem, elas não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Não andem ansiosos, pois, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Jesus falou nos discípulos, ele fala para nós hoje. Porque todas estas coisas os gentios procuram, dependendo da tua versão de Bíblia que você estiver lendo nesse momento, meu amigo, os gentios procuram, os pagãos procuram. De certo, o Pai Celestial de vocês bem sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Agora entra um verso clássico, né? Por isso que a gente fala sobre o reino. Olha só o que Jesus falou. Mateus 6, verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e a sua justiça, a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, vai até sobrar. Você vai prosperar de uma forma grande, você vai poder repartir com outros, vai poder dar a outros, vai poder abençoar outros, vai poder salvar, socorrer a outros. De tanto que você vai ter, vai ser acrescentado. Verso 34, último verso aqui desse texto. Não vos inquieteis, não andem inquietos, pois pelo dia de amanhã, lembra que eu falei? Tá aqui, ó, a nossa palavra, entregue o controle, a tecla avançar. Quando ela é o avançar no bom sentido da palavra, Deus ele tem avanço para as nossas vidas, mas não nesse sentido ruim de estar inquieto, ansioso. Avançar para o dia de amanhã, a gente tem que viver hoje, ó. Olha o que ele fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, pessoal, nós temos que realmente entregar o controle das nossas vidas a Deus. Eu creio que essa palavra está indo de encontro a alguém. Eu até acredito que tenha mais de uma pessoa, tenha várias pessoas, centenas de pessoas. Mas tem pessoas específicas que tenho certeza absoluta, em nome de Jesus Cristo, que Deus está falando. E você sabe que Deus está falando com você. Então pega isso para a tua vida, para que a tua vida seja mudada, transformada, da água para o vinho. O primeiro milagre público que Jesus fez foi transformar água em vinho. Ele quer mudar a sua vida da água para o vinho. Mas você precisa deixar, olha a analogia de novo, você precisa entregar o controle. Entrega o controle. Entrega em nome de Jesus o controle nas mãos dele. Você vai ver a diferença. Faz um teste, pessoal. Você, meu amigo, minha amiga, que está aqui me assistindo, que sabe que Jesus está falando com você poderosamente nesse momento. Não sei se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em algum momento você está assistindo essa mensagem. Entrega o controle. Faz o teste que você vai ver que não vai fazer diferença na tua vida, ok? Ponto ou chave de sabedoria que abre esse cofre que tem, é maravilhoso, que tem esses tesouros maravilhosos. De número 2. Que é mais uma tecla, hein? Entregue o controle. A gente já falou da tecla número 1, que é a tecla avançar. Tecla número 2 do controle é o contrário. Agora é a tecla retroceder. Anota aí. Tecla de número 2, tecla retroceder. Tô dando um tempinho pra você anotar. Agora já um outro enfoque, ó. Você pode anotar aí também. Você não consegue avançar, meu amigo ou minha amiga que está me assistindo, porque você está preso ao passado. Por isso você tem que entregar o controle. Primeira tecla é a tecla avançar. A gente sempre prega, né? Sempre fala, as pessoas, os cristãos, os servos de Deus,
Deus quer avançar a tua vida, Deus tem avanço para a tua vida. É verdade, eu creio na bênção do Senhor. Mas o avançar nesse sentido é querer se antecipar ao futuro, no sentido de, Jesus mesmo falou, baixa cada dia o seu mal. Agora tem o lado oposto, que é a tecla retroceder, é querer ficar preso no passado. Você, meu amigo, não consegue avançar porque você está preso ao passado. Está preso a uma cena, né? Fazer uma analogia com tecla, televisão, enfim. Você está preso a uma cena que aconteceu. Você tem preocupações. Você não avança rumo ao futuro. Inclusive ao presente, né? Sem contar o futuro. Você não avança para o futuro que Deus tem para a tua vida. Que Deus tem para você, para a tua família. No mundo, infelizmente, é terrível, mas no mundo a gente, né, fazer o que? A gente está nesse mundo ainda, né? A gente ainda não está no céu. A gente ainda não foi para o céu, para a glória, né? A gente ainda está aqui. A gente vai, glória a Deus por isso, mas a gente ainda está aqui. No mundo a gente vai ter, infelizmente, aflições, decepções, mas nós não podemos ficar presos aos traumas do passado. Olha o que diz. Hoje a gente vai ler alguns textos da Bíblia, da sabedoria divina do Todo-Poderoso que Ele tem para as nossas vidas. Ele quer falar, está falando conosco. Hoje a gente vai ler vários textos bíblicos, tá, galera? Mais um. Filipenses, capítulo 3. Anota aí e abre. Ou se você tiver algum dispositivo eletrônico, clica lá em Filipenses, né, capítulo 3. Vamos achar aqui. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Olha que lição de vida para as nossas vidas no dia de hoje. O que o apóstolo Paulo fez, nós temos que fazer. Olha a lição, olha a chave de sabedoria. Ó. Eu sempre falo, né? A gente fala aqui sobre sabedoria, inteligência, conhecimento da palavra de uma forma prática para as nossas vidas diárias. Nossas vidas diárias, né? No nosso cotidiano. Às vezes as pessoas perguntam, poxa vida, qual é a diferença de sabedoria para inteligência? Tem uma frase muito famosa do Earl Nightingale, que é um grande homem do passado, pensador. Ele disse, sabedoria é saber que tomate é fruta. Perdão. Inteligência é saber que tomate é fruta. Repetindo, inteligência é saber que tomate é fruta. A gente sabe que tomate é fruta, a gente não aprendeu isso na escola? Né? Pra quem não sabe, tá sabendo agora. Tomate é uma fruta. Inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se deve colocar o tomate na salada de frutas. Até mesmo eu li em algum lugar que o pepino é considerado fruta. Então, inteligência ou entendimento é saber que o tomate ou o pepino, né? Enfim, são frutas, mas a sabedoria faz a gente não colocá-los na salada de frutas, pelo amor de Deus. Né? Não sei se a frase é do Thiago Brunet, mas o Thiago Brunet fala uma frase, eu creio que seja dele, né? Bem interessante. O inteligente sabe sair do buraco que o sábio jamais cairia. Então, muito mais do que a inteligência, a gente busca na palavra e pela palavra sabedoria. E a gente só pode ser sábio se a gente buscar Deus em primeiro lugar. Tem outras, depois de Deus, a gente, claro, anda com os sábios e serás sábio, como diz Provérbios, né? Enfim, né? A gente receber essa palavra como essa de agora e aplicá-la nas nossas vidas vai fazer a gente ser cada vez mais sábio. Então o apóstolo Paulo, ele aplicou um princípio espiritual na vida dele e deu certo. E Deus quer isso para as nossas vidas hoje. Filipenses 3, verso 13. Olha só. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ok, beleza. Mas uma coisa faço e é que... Olha que interessante, gente. Pega isso, galera. Anota e pratica na tua vida. Uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vamos ler então? Vamos ler o 14. O apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que maravilha, gente. Então, o que você precisa fazer hoje? Deus toca nos corações nesse dia. Você precisa perdoar alguém. Em nome de Jesus, perdoe. Você precisa liberar perdão. Em nome de Jesus, libere perdão. Você precisa receber perdão. Peça perdão a Deus. E peça perdão a alguém, a pessoa ou as pessoas que de repente você magoou, feriu, entristeceu. Tem casos que você até tem facilidade para pedir perdão para Deus, tem facilidade de pedir perdão a pessoas, tem facilidade de perdoar as pessoas também, mas tem casos que você tem dificuldade em se perdoar. Então, em nome de Jesus, eu libero essa palavra de bênção, de vitória, de conquista, de cura, de libertação para tua vida nesse dia, meu amigo, meu irmão, meu amado, minha querida amiga que está me assistindo pela primeira vez ou segunda, não sei, você de alguma forma caiu nesse vídeo aqui, esse vídeo chegou até você, Deus está falando contigo. Se perdoe. O que você precisa fazer? Se perdoar a si próprio, faça isso, se perdoe. Ou então, perdoe alguém, libera perdão na vida dele em nome de Jesus, peça perdão a Deus, peça perdão a pessoas. Ah, irmão Thiago, eu não consigo, não consigo. Mas a palavra de Deus diz que o agir, Jesus falou que o agir é efetuar dele.
A palavra de Deus diz que o agir e o efetuar é dele, é de Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, você não pode fazer nada sem Jesus. Lembra o tempo da mensagem? Entrega o controle. Mesmo sem vontade, digamos assim, você precisa liberar a palavra. Porque se você esperar ter vontade, você nunca vai ter. Várias doenças físicas, né, do organismo, né, já li assim, médicos e enfim, artigos científicos que câncer, vários tipos de câncer, é causado por mágoa, ira, ressentimento, ódio, pessoas que têm amargura, têm ressentimento, acaba se manifestando de uma forma física, como câncer no organismo. E muito mais do que a questão física, a questão espiritual. Seja liberado em nome de Jesus no reino espiritual. Então faça isso, esqueça o passado. Você errou, você falhou, você pecou. Peça perdão a Deus, peça perdão a pessoas. Libere perdão, perdoe, né? Alguém, ou grupo de pessoas que seja. Se perdoe. Eu sinto isso de falar no Espírito, é a palavra que Deus tem, que Deus deu. Você fica remoendo o erro que você mesmo cometeu. Você precisa, em nome de Jesus, entregar o controle nas mãos de Deus e liberar perdão, ou perdoar, enfim, fazer alguma dessas práticas. Avance! Olha o que o apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deus tem colocado no caminho. No outro vídeo, né? O Espírito Santo me inspirou e eu falei que em Isaías está escrito, né, que Deus está criando um caminho no deserto e rios no ermo. Ele quer saciar a tua sede, quer matar a tua fome, quer fazer um caminho para você chegar mais rápido do outro lado, onde tem, né, não é o deserto, onde tem a cidade, vamos dizer assim, onde tem o descanso, o refrigério para você. Você precisa querer, você precisa entregar nas mãos de Deus. Faça isso em nome de Jesus, pessoal. Tem uma frase bem interessante, né, que preocupação é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Então, baixa cada dia o seu mal, entregue nas mãos de Deus, entregue o controle. Pro lado ruim, não aperte a tecla avançar ou retroceder. Entregue o controle, deixa que Deus comande a tua vida. Tem a terceira tecla, a terceira chave de sabedoria, uma palavra que vai te libertar, uma palavra libertadora para você hoje, em nome de Jesus, para nós, as nossas vidas, em nome de Jesus, ó, que é a tecla pause. Anota aí, tecla número 3, tecla pause. E o que é tecla pause, Thiago? Vou dizer agora. É quando você, meu amigo, pausa a cena, né? A cena ali, dá pra ver, fazer uma analogia com filme, com televisão, e congela a imagem, né? Você tecla pause e você tá pausando, congelando aquela cena, aquela imagem. Tem pessoas que não praticam a fé, só vivem presas ao problema, seja atual ou problema do passado. Mas falando agora do presente, né? Se o avançar é a ansiedade, futuro, ou a tecla, né, de retroceder, que é pro passado, a preocupação do passado, tem a tecla pause que paralisa você no hoje, no presente. Olha só que interessante, olha que coisa. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, as aflições dessa vida, da tua vida, não definem quem você é. Eu já falei no outro vídeo, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz, o que o pecado diz, o que Satanás diz, o que os demônios dizem, o que o inferno diz, o que a economia diz. A economia está entrando em colapso porque Jesus está voltando, apesar disso ser um tema para outro vídeo. Uma outra ocasião, se Deus assim quiser permitir, a gente vai falar sobre isso. As profecias estão se cumprindo. Então, eu, em nome de Jesus, eu não sou definido. Claro, todo mundo vive na luta, na batalha, né, pelos acontecimentos nacionais e mundiais, né, é porque a palavra de Deus está se cumprindo. Mas Deus, ele promete que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. As pragas estavam caindo lá no Egito, mas o povo de Deus, de Israel, os hebreus estavam ali no distrito de Gósen, onde os hebreus, os escravos ficavam, e as pragas não atingiam eles. Jesus, apesar de toda a luta, de toda a ansiedade, né, Jesus falou, né, que no mundo vocês vão ter aflições, nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus falou, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele promete nos guardar, nos proteger, cuidar de nós. Ele falou, eis que eu estou com vocês todos os dias. Ele não falou, eis que eu estou com vocês muitos dias, bastante dias, quase todos os dias, 99% dos dias, não. Ele falou todos os dias. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Agora, a gente precisa entregar o controle, né? Nesse nosso bate-papo, nessa nossa analogia aqui, o tema dessa mensagem, entregue o controle. Fazendo essa representação do controle da televisão, como se fosse o controle da nossa vida. A gente precisa entregar o controle da nossa vida a Deus. Não teclar também a tecla pause, que paralisa a gente. A gente não pode deixar que as aflições da nossa vida nos paralisem. Definem quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, pessoal. Como eu falei, preocupação é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Ok, né? A gente entendeu isso. Então, você, meu amigo, minha amiga, não pode viver dessa forma. A gente não pode viver dessa forma. Você não é... Olha que interessante, pessoal. Anota isso aqui. Coloca aqui nos comentários. Aliás, coloca aqui, ó. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sei que foi o tema de outro vídeo. Depois você assiste lá. Aqui no canal, nas redes sociais, né?
Thiago Rui, é só me procurar aí. Depois no final eu vou colocar de novo. Você pode ver aqui na descrição. Tem um vídeo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, né? Mas você pode colocar aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Escreve na tua folha. No esboço aí do estudo. Pra você depois estar lendo, relendo, estudando pra essa verdade entrar em você e mudar a tua história. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você entendeu, galera? Olha que interessante. Você não é o que você tem. Você é aquele que tem você. Você não é o que você tem. Você é quem tem você. Pegou isso aí? Anotou? De novo. Ó. Anota aí. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou quem me tem. Anota aí, de novo. Estou repetindo propositalmente. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou quem me tem. Dinheiro é bom, galera. Dinheiro é bom. No bolso. Se ele estiver no coração, aí é terrível. Você tem que ser senhor do teu dinheiro. Agora, se o dinheiro for o teu senhor, se você, por exemplo, sentir de falar isso no meu coração aqui no Espírito, entregar essa palavra para alguém que está aqui me assistindo, se o dinheiro for o teu senhor, você é escravo dele. Aí entra o que Jesus falou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Não tem problema nenhum em você ser próspero nas finanças, desde que a finança não seja o teu senhor. Se a finança te tem, ela é teu dono, aí a tua vida tá perdida. Agora, se Deus te tem, se Jesus tiver o controle da tua vida, se Ele for o teu senhor, o teu dono, aí você tá salvo, remido, abençoado, você ganhou o dia, Deus tem grandes planos pra tua vida. Ok, pessoal? Tudo que você tem passado hoje é uma preparação para algo que Deus está construindo na tua história. A tua história ainda não acabou. Anota aí. Lembra que eu no início eu pedi pra você pegar um papel e uma caneta? Anota aí. A minha história ainda não acabou. Escreve aí. A minha história ainda não acabou. Glória a Deus. São mais duas teclas. Eram 5, né? São 5. Já dei a terceira. Agora a quarta, ó. Chave de sabedoria de número 4. Ou tecla de número 4. E qual é a tecla essa, Thiago? Vou dizer agora. É a tecla mute. Mute, ó. M de Maria, U de uva, T de Thiago e E de esperança. M-U-T-E. Mute. Mute. Do inglês. O que é essa tecla mute do inglês? Né? É a tecla que tira o som. Né? Às vezes você vai ver na tecla da sua televisão, às vezes não está escrito mute, às vezes está um símbolozinho como se fosse um alto-falante, sabe? Um símbolo de alto-falante cortado ao meio. Quando você tecla aquela... aperta a tecla mute, né? Falando em português, mute. É a tecla sem som. Você tira o som. E para que seria isso? Qual é a aplicação para as nossas vidas? Ó. Preste atenção. Tem pessoas que silenciam a voz do Espírito Santo. Gente, isso é muito profundo, isso é muito sério. A tecla mute é a tecla que tira o som. Então, tem pessoas que silenciam a voz do Espírito Santo. Silenciam a voz do Espírito Santo e colocam no volume máximo vozes que não condizem com a palavra de Deus. Gente, Deus ainda fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca aqui nos comentários. Deus ainda fala. Escreve na tua folha, né? Escreve aí, vai. Deus ainda fala. Glória a Deus por isso. Ele fala de diversas formas. A forma principal é a palavra. Lógico, que a gente está fazendo aqui desde o início. A gente vai continuar fazendo isso aqui. Abrindo a palavra e Deus está falando. Ele pode usar um servo dele, uma serva dele, que tem o ministério de profeta, o dom profético, enfim. Pode usar através de uma visão, de uma revelação. Enfim, diversas maneiras. A Bíblia fala Deus fala através da natureza. De N maneiras Deus pode falar conosco. Deus fala conosco. Agora a gente precisa estar atento com os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz dele. Deus ainda fala conosco nos dias de hoje. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, pessoal, nós temos que não apertar. A gente não pode apertar a tecla mute. A gente tem que colocar a voz de Deus no volume máximo. A gente busca Deus através da meditação na palavra dele. Quando a gente medita na palavra dele, quando a gente ora, jejua, quando a gente busca a face do Senhor, cada vez mais com mais vontade, zelo, intensidade, a gente está aumentando. A gente pega a tecla do controle, a gente está aumentando. A gente entregou para Deus, mas a gente tem que também fazer a nossa parte, é claro. É óbvio. Apocalipse 2, 7 e Atos 7, 51. São dois textos que eu quero ler nesse estudo de hoje, dessa tecla de número 4, que é a tecla mute, né? Que é a tecla que tira o som. Olha o que diz Apocalipse, lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 7, ó. Jesus fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler até o final. Ao que vencer, dar-lhe a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso do meu Deus. Olha que coisa linda, olha que maravilha. Ele falou aqui, ele disse bem claro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Atos, capítulo 7, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, é o quinto livro ali do Novo Testamento. Atos, capítulo de número 7, verso 51.
Olha o alerta. Homens de dura cerviz, incircuncisos no coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vocês, né, assim vós, como vossos pais. Meu Deus do céu, né, Estevão falando ali, né, antes de ter sido ali apedrejado, ter se tornado ali oficialmente o primeiro mártir, né, da igreja cristã, ele dando essa repreensão do Espírito Santo para aquelas pessoas ali que estavam prestes a matá-lo. Homens de dura cerviz, meu Deus, isso é uma coisa muito séria, que nós, em nome de Jesus, não sejamos. É claro que aqui é um caso mais radical, mas trazendo para as nossas vidas no dia de hoje, que nós não sejamos esses homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, pessoas de dura cerviz que não ouvem a voz do Espírito Santo. Pelo contrário, que a gente não aperte tecla mute, não. Que a gente coloque a voz do Espírito no volume máximo. Ele está falando conosco, agora a gente precisa também fazer a nossa parte, ok? Em nome de Jesus. E para fechar e finalizar aqui, chave de sabedoria de número 5, ou tecla de número 5, que é a mais famosa, mais conhecida tecla de um controle, né? É a tecla Power, né? Do inglês Power, como os americanos falam, né? Se a gente for traduzir para o português é poder, né? Nesse caso, é a tecla liga e desliga. A tecla Power, né? Normalmente, nesse caso aqui, é a tecla vermelhinha aqui, no canto superior aqui, direito do controle da televisão. Normalmente uma tecla que aparece mais, é mais chamativa, tá normalmente em cima, né? É a primeira ali do controle. É a tecla de liga e desliga. E vamos ler um texto que vai nos trazer um norte, um esclarecimento muito interessante para nós finalizarmos essa mensagem de hoje. Né? Eu creio que o Espírito Santo está falando, está abençoando a tua vida. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 19. Eu dei mais um pouquinho de água quando você anota aí, ó. Você pode ir lá na Bíblia, lá no início da Bíblia, tem lá o índice, né? Aí você vai ver lá, Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, tá bom? Aí sabe no capítulo 5? Ou então joga aí na internet, se tiver no aplicativo aí, ou no aplicativo, enfim. São várias instruções que o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Ele fez, né? Várias instruções, chaves de sabedoria que ele deu aos cristãos ali de Tessalônica, na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. E no verso 19 ele fala assim, ó: não extingais o Espírito. Ou seja, se a gente for usar um outro termo, né, diferente dessa versão que eu estou dando, não apaguem o Espírito. Nesse caso aqui, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus. Tiago, tem como a gente fazer isso? Infelizmente tem. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz isso. Depois você lê o capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele dá várias orientações ali, várias chaves de sabedoria, vários preceitos, várias instruções, vários conselhos. Ele vai falando. Se eu fosse ler outro versículo, orem sem cessar, se alegrem sempre, é um outro versículo. Não desprezem as profecias, se abstenham de toda aparência do mal, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Mas quero focar, que tem a ver com a nossa palavra, no verso 19. Não extinguem, não apaguem o Espírito. Não levem a ação do Espírito Santo à extinção na tua vida, na vida de vocês. Não faça isso. Isso tem a ver com a tecla Power, liga e desliga. Essa tecla é o estágio final, pessoal, de alguém, no caso se a pessoa desligar, né, no caso, né? É o estágio final de alguém que não quer o Espírito Santo na vida dela, que o Espírito Santo não tem o controle da vida dela. Por isso que o meu objetivo a cada dia é aumentar o volume, como foi o caso da tecla anterior, nesse caso da tecla de número 5. Eu quero estar sempre ligando. O Espírito Santo na minha vida, estando em comunhão. Lembra, eu não falo sobre religião aqui, eu não falo de dogmas religiosos, eu falo sobre o reino, conexão, amizade com Deus, com o Espírito Santo do Senhor. Né? Uma alegoria, né, que é usada, que é costume ser usada, né, em relação ao Espírito Santo, né? Uma alegoria que é usada no Espírito Santo é a pomba, né? O Espírito Santo não é uma pomba, pessoal. É um dos símbolos, uma das alegorias é a pomba, tá? A gente pode usar uma alegoria para o Espírito Santo. O fogo, a água, né? O simbolismo, né? Aí isso é para outro dia, outro estudo, outra palavra. Mas um dos símbolos é a pomba. Por que isso, pessoal? A pomba, por exemplo, ela não range, né, o bico dela. Ela não fica rangendo o bico dela para defender o território, né? Como muitos animais, né, fazem. Se você chegar perto da pomba,
né? Você, se não tiver o cuidado, você chega perto de uma pomba, a pomba se espanta e ela vai sair, ela vai voar, vai embora. Se você chega perto, ela se espanta e vai embora. Para você pegar uma pomba, você tem que ir devagar, tem que ir com muito cuidado. Não é impossível, mas é muito difícil você conseguir pegar uma pomba na sua mão. Não é impossível, mas é muito difícil. Pois bem, quem tem o controle da própria vida e usa a tecla power para desligar é a pessoa que chega de qualquer jeito, de qualquer maneira no Espírito Santo. Você, ou seja, acaba extinguindo o Espírito Santo na sua vida. Porque quem tem o controle é quem manda na vida. O Espírito Santo só vai ter o controle se você der a ele. Ele não vai tomar força, gente. O Espírito Santo é um cavaleiro, Jesus é cavaleiro, não vai. Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato, ó. Eis que estou à porta e bato. Se quiser, olha a condicional, se você quiser e me ouvir, abrir a porta, então eu vou entrar, você tal, como diz lá o texto. Jesus é cavaleiro, o Espírito Santo é cavaleiro, tá batendo. Ele não vai forçar. Jesus falou que é um ladrão que rouba a casa. Jesus não é um ladrão. Ele quer ser um convidado de honra. Ele é um cavalheiro. Então você, meu amigo, amiga, você que está aqui me assistindo, você, nessa analogia, mais uma vez, ao longo eu estou feito isso para ficar fixado em você. Você, ó, é pegar o controle e entregar nas mãos de Deus. Entregue o controle nas mãos do Senhor. Jesus, ele diz, eu vou repetir, olha, fulano, eu estou batendo na porta do seu coração, da sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. Gente, entrega o controle da tua vida nas mãos dele. Pessoal, entregue o controle das vidas de vocês nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é o melhor para você. Ele que tem que ter o controle nas mãos dele. Eu costumo, quando eu falo, né, carinhosamente, eu chamo a Bíblia de um manual do fabricante. É como um exemplo desse eletroeletrônico, da televisão, né? Quem fez a televisão, quem projetou, quem construiu, quem desenvolveu, enfim, quem fez a televisão. São vários os processos, várias as etapas. A televisão chegou até nós, né? Um eletroeletrônico qualquer. Chama de fabricante. O fabricante sabe como funciona, onde liga, onde desliga, onde aumenta o volume, onde diminui. Só que pra gente saber como se usa, tem uma folhinha lá, um caderninho que é o manual do fabricante. Da mesma forma, Deus, ele nos criou. Ele nos construiu, ele nos projetou. Lembra? Salmo 139. Depois você lê lá, um salmo lindo, maravilhoso. Ele nos fez. E ele sabe como a gente vai funcionar, como a gente funciona da melhor maneira. E o manual é a Bíblia, a palavra de Deus. Então você precisa se alimentar dessa palavra, você precisa ler, meditar e entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Você precisa confiar no Senhor. Então, eu quero orar por você. Você, meu amigo, minha amiga. Você que inclusive conhece Jesus, mas sabe que precisa entregar o controle nas mãos dele. Lembra que eu falei lá no início que nós somos feitos por três partes, espírito, alma e corpo? Somos espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Então, como que o nosso espírito foi salvo? Quando a gente aceitou, né, Jesus como nosso único e suficiente Senhor Salvador. Deus deu para nós um novo nascimento. O nosso corpo e a nossa alma ainda não estão salvos. O nosso corpo vai ser salvo, vai se tornar incorruptível quando for glorificado através da volta de Jesus, do arrebatamento, né? Da vinda, né, no caso, quando a gente for arrebatado. Arrebatamento da igreja de Jesus, né? Nosso corpo vai ser transformado como a palavra fala. Mas e a nossa alma? Mente, vontade e emoções. Como que ela é salva? Ela é salva através do que a gente chama, que a Bíblia chama, no caso, de santificação. Tem que ser todo dia. Hoje eu tenho que ser melhor, mais santo, mais santificado, mais na presença de Deus, entregando o controle nas mãos dele, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, depois de amanhã mais do que amanhã. É todo dia, a cada dia. Até atingirmos, como a palavra fala, a estatura do homem perfeito. O nosso exterior pode se corromper, mas o nosso homem interior se renova a cada dia, como diz a palavra. Então você, meu amigo, minha amiga, fecha seus olhos que eu quero fazer uma oração a Deus por você, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido, santo e amado, a tua palavra foi exposta, foi anunciada, ela foi ensinada neste momento, Senhor, e que ela encontre terra fértil na vida, coração, mente e mais ainda no espírito, Senhor. Não só na alma, mas no espírito, no homem interior, de todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo. Eu apenas sou um instrumento, Senhor, que o Senhor usa da maneira que o Senhor quer, do jeito e forma que o Senhor deseja, para que a tua palavra seja anunciada, para que o teu reino aconteça. Então que o teu reino, a palavra de sabedoria que muda, modifica, transforma mentes e corações, vidas, famílias e histórias, chegue à vida desse teu filho querido, dessa tua filha querida que está aqui me assistindo, Senhor. Que eles possam praticar essa palavra em nome de Jesus e assim serem abençoados e terem testemunho das tuas maravilhas, daquilo que o Senhor faz na vida deles. Eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma oração, mas na verdade eu não vou fazer sozinho, vou fazer junto com você. Você, amigo, amiga que está me assistindo pela primeira vez, ou quem sabe, de repente, uma segunda, uma terceira, não sei. De repente você já acompanha aqui o canal, as redes sociais, os vídeos aqui, mensagens que eu posto. Só que você ainda não teve um encontro com Cristo. Você não pegou o controle e não entregou
pela primeira vez nas mãos do Senhor, de fato e de verdade. E você sabe, não é o que eu estou dizendo, é que o Espírito Santo revela. Você sabe muito bem que Deus falou com você ao longo desse vídeo aqui, desta mensagem. De alguma forma chegou até você. De repente um amigo, parente, alguém, familiar, mandou o link para você. Com certeza essa pessoa gosta muito de você, te ama muito porque quer que a tua vida seja mudada, que você seja salvo, que a salvação chegue à tua casa, chegue à tua vida. De repente, você está me ouvindo aqui, me vendo pela primeira vez. De repente você nem foi um link, você estava lá navegando ali na internet, em alguma rede social aí que eu tenho. De alguma forma, você viu lá no feed, enfim. Você está me assistindo aqui, de alguma forma. Sabe que Jesus te ama muito. Ele te ama tanto, tanto, tanto que ele morreu por você, por tua causa, naquela cruz para te salvar. Aquela morte deveria ser nossa, nós deveríamos estar lá. Mas a gente não seria capaz de pagar aquele preço. A Bíblia fala que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente não teria como pagar esse preço. Nós não poderíamos nos salvar nós mesmos. Jesus veio e morreu no nosso lugar, né? O pecado original, ele separou o homem, o ser humano, né, de Deus. Nós éramos conectados com Deus. Houve uma desconexão. É como apertar a tecla power, né, da televisão. A gente foi desligado de Deus. Nosso espírito morreu. Por mais que a gente tenha nascido, né, no bom sentido é como se fosse um zumbi, um morto vivo. Porque o corpo está vivo, a alma está viva, mas o espírito está morto. Isso é a pior coisa que tem. Aí Jesus veio, a cruz de Cristo veio ser a ponte, né? Isso é religião, né? Eu digo aqui sempre, eu não falo de religião. Porque a verdadeira religião é Jesus, né? Do latim religare. A gente era ligado, mas Jesus veio para ligar de novo. Religar o ser humano a Deus. Ele veio para ser a ligação, religar, a ponte, né? E o acesso está livre, basta a gente atravessar, basta a gente querer, basta a gente entregar o controle nas mãos dele. Então se você nunca fez isso e deseja, sabe que precisa fazer pela primeira vez, agora, então repita após mim essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único, suficiente, total e exclusivo Senhor, Salvador, Redentor, Rei e Deus. Eu digo único porque não tem outro. Eu digo total porque o Senhor preenche todos os espaços. Eu digo suficiente porque o Senhor é suficiente, não precisa de outra pessoa, de outra coisa. E eu digo exclusivo porque, repetindo, o Senhor é o único. Não existe um segundo ou terceiro, somente o Senhor. E eu quero de fato que o Senhor seja o meu Redentor e Salvador. Jesus, eu te entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Opera em mim agora o maior milagre que é o novo nascimento. Eu rejeito todas as obras das trevas. Eu revogo com a minha boca, em nome de Jesus, qualquer contrato ou pacto que eu fiz com o lado ruim, com as trevas, agora, no reino espiritual e físico, material, em nome de Jesus. Eu faço agora um pacto, uma aliança contigo eterna. Eu sou teu filho, Jesus. Eu te recebo agora, como dono da minha vida. O Senhor tem o controle, o Senhor é o dono. Me ajuda a ser o filho que o Senhor quer que eu seja, que o Senhor deseja que eu seja. E eu te devoto a partir de hoje todo o meu louvor, toda a minha adoração, todo o meu amor. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado, porque a partir de hoje eu me torno o teu filho. A partir de hoje eu sou teu filho. Não somente uma criatura, porque o Senhor me criou, mas eu sou agora teu filho. Muito obrigado, eu te agradeço. Em teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Você, meu amigo, minha amiga que está aqui me ouvindo e me assistindo, se você fez essa oração pela primeira vez, escreve aqui nos comentários. Faça a gentileza, escreve aqui nos comentários. Eu recebi Jesus. Deixa aqui nos comentários. Não importa a rede social. YouTube, Kawaii, Instagram, TikTok, de alguma forma você está me vendo aqui. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, não duvidando, saiba que a tua vida foi mudada. Você nasceu de novo. Você está sentindo isso aí, algo mudou dentro de você. É Jesus que entrou na tua vida. Jesus mudando a tua história. Ele escreveu o teu nome no livro da vida e agora você pertence a Ele, você é filho de Deus. Ok? Então escreve aqui nos comentários. Eu recebi Jesus, tá bom? Pra gente poder, eu poder me alegrar, ficar muito alegre e feliz com você, tá orando pela tua vida. Isso é muito importante, tá? Para que a gente possa saber que essa mensagem tem atingido muitas pessoas. De fato, pessoas têm sido abençoadas. E você que faz essa oração pela primeira vez, escreve aqui. Eu recebi Jesus. E algumas pontuações importantes, tá? É importante você estar numa igreja, congregando, com outros irmãos em Cristo que vão te ajudar na tua nova caminhada de fé, ok? É importante você ter uma vida de oração. Orar, é isso aqui que a gente fez, que eu fiz e você fez após mim. E como eu orei antes também pelas pessoas aqui que estão assistindo. É você conversar com Deus, mas não é só você falar, não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus, mas se aquieta, se acalma no Senhor e espera Ele falar, que com certeza Ele vai falar com você, tá bom? E até a questão da igreja, peça a Deus para te revelar uma igreja onde você deva congregar, onde você deva estar participando, uma igreja que pregue a palavra do Senhor
que a Bíblia seja a única regra de fé e prática, que não tenha outro livro sagrado, não, é a Bíblia, tá? Não tem outro Senhor que não seja Jesus, somente se Jesus for um Senhor, tá bom? Jesus vai te revelar, é importante, né? Compre uma Bíblia, não é que você não possa vir no aplicativo ou na internet, mas se possível, compre uma Bíblia física, né? Pra você estar aí anotando, estudando, meditando na palavra. São alguns pontos que você pode estar aí praticando nessa nova caminhada de fé. Vai lá no índice da Bíblia, ó, tem 3 livros, lá no início tem 3 livros, no Antigo Testamento. Salmos e Provérbios, e no Novo Testamento o Evangelho de João, tá bom? Comece lendo o Evangelho de João, leia Salmos e Provérbios para você começar a se alimentar na fé em Cristo Jesus, ok? Mais uma vez eu peço, aproveita, não deixa de me seguir, não deixa de me acompanhar, então clica aqui em seguir ou inscrever-se, tá bom? Se for no YouTube é inscrever-se, nas outras redes sociais é seguir. Faça isso, curta esse vídeo, tá bom? Não deixa de curtir, comenta como eu pedi aqui pra você e também compartilha. Não fique só com essa bênção, né? Uma das marcas do cristianismo, uma das marcas que a gente entregou o controle nas mãos de Deus é a generosidade. Seja generoso. Compartilha essa mensagem com mais pessoas, coloca lá no grupo da família, no WhatsApp, no Telegram, coloca aí no feed das suas redes sociais, no Twitter, agora é X, né? No Facebook, seja onde for. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam atingidas por essa palavra de sabedoria do reino de Deus que muda pessoas. É claro, internet é assim, pessoal. É importante que o algoritmo, né, da internet saiba que essa mensagem tem abençoado pessoas, graças a Deus tem abençoado. Para que ela chegue a mais vidas e mais vidas sejam edificadas e abençoadas e salvas com essa palavra que muda, transforma e liberta pessoas. Tá bom? Então, dessa força, tá? No YouTube é Thiago Rui. No Kawaii, Thiago Rui. No Instagram, @Thiago Rui 1. E no TikTok, @Thiago Rui 777. Lembrando, mais uma vez, tá aqui em algum lugar da tela, tá? Tá na descrição, tá na bio. Lembrando que o Thiago é sem H, T-I-A-G-O, e Rui com Y, R-U-Y. E o último recado, para terminar, acesse meu biolink, biolink.info/Thiago Rui 1. Vou repetir, biolink.info/Thiago Rui 1, tá? Que é meu link aí que facilita no acesso às redes sociais. Tem também o link para 2 e-books, 2 livros digitais que eu escrevi, né? Um é sobre a importância de a gente se posicionar, dizer não. A gente diz sim pra tudo, né? Na verdade, a gente precisa também se posicionar, né? É bem interessante, título bem sugestivo, confere lá. E também tem um outro livro sensacional, Inspiração de Deus para as Nossas Vidas. Muitos anos, né, estudando, praticando, né, a importância da gente descobrir nosso propósito. Eu não quero compartilhar essa mensagem com você. Você tem um propósito, você nasceu com um propósito, com uma missão. Você tem uma missão nessa terra, você vai precisar descobrir. Então, acessa, adquira, vai fazer uma grande diferença na tua vida, na tua família, tá bom? biolink.info/Thiago Rui 1. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você estar aqui conosco, acompanhando. Até o próximo vídeo. Com certeza Deus vai continuar falando conosco através dessas palavras de sabedoria do reino de Deus, que a cada dia vai estar mudando, transformando, alimentando, abençoando as nossas vidas. E quem ainda não recebeu Jesus vai adquirir, receber a salvação. Nosso objetivo é esse, ser um instrumento de bênção para a vida das pessoas, tá bom? Continua conosco aqui, até o próximo vídeo. Ó, recebe agora, Shalom, tá? É o que eu desejo, profetizo para a tua vida e a tua família. Deus te abençoe, Shalom, paz, saúde e prosperidade.